Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. As-salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, a gente, na última vez que eu falei aqui, a gente falou sobre a fitra do homem, fitra do ser humano, como ele foi criado. O que é a fitra? É a natureza pura e primordial na qual ele foi criado por Allah. E a gente falou que essa natureza, ela não é corpórea, ela é espiritual, porque o homem não foi criado no corpo, ele foi criado como um espírito, que depois foi soprado no útero da mãe, naquele embrião, e daí sim ele assumiu um corpo. Então a sua natureza primeira não é corporal, a sua natureza primeira é espiritual. Ruhi. O que significa isso? Significa que ele tinha qualidades que nós hoje não temos. Ele tinha um contato direto com Allah. Allah falava com ele e ele respondia. Isso aí está no Alcorão. Que Allah perguntou para os espíritos: não sou eu o vosso Senhor? E todos eles responderam sim. Então ele vivia nesse contato. Ele conhecia o seu Senhor, reconhecia o seu Senhor. A gente falou sobre tudo isso. E a gente falou também que a finalidade da religião em geral e da religião de Nosso Senhor Muhammad sallallahu alaihi wasallam em particular é fazer recuperar no homem essa natureza pura e primordial que ele, quando ele vem para a Terra, não é que ela some, não é isso não, mas ele esquece. Por causa da visão das coisas externas e corporais, ele se esquece da sua natureza pura, primordial, primeira e espiritual. E a religião, ela vem, ela é revelada por Allah, por meio dos profetas, para que o homem, fazendo aquilo, praticando aquela religião, ele recupere essa natureza. Não recupere porque ele perdeu, mas ele retome o contato com ela. Ele faça ela sair do seu coração, ele se lembre dela, ela está nele. Essa é a diferença entre a nossa doutrina e a dos cristãos. Os cristãos dizem que ela se perdeu, a gente diz, não se perdeu, está em você. Mas você precisa fazer ela aparecer. E a religião serve para isso. Então hoje, inshallah, queria falar um pouquinho sobre como a religião faz isso, no que consiste a religião, a din, no que consiste ela exatamente, e de que maneira que ela vai fazer sair essa natureza de novo, essa natureza pura do ser humano. Então tá, para a gente saber o que é a religião, não sou eu que vou dizer, a gente vai procurar o que o nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, o que ele falou, o que veio através dele. Né? Então tem um hadith muito famoso que chama hadith do anjo Gabriel, hadith de Jibril, que todo mundo deve conhecer. E esse hadith diz direitinho quais são as partes da religião, em que consiste a religião. Certo? Então, eu até tenho o hadith aqui em português, eu poderia ler ele inteiro, mas eu vou, vamos dizer, parafrasear, porque fica um pouco mais fácil da gente falar. Então, teve um dia que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, os companheiros lá em Medina, eles tinham construído, um pouquinho assim, na beirada da cidade, eles tinham construído uma plataforma coberta, onde o profeta, sallallahu alaihi wasallam, se sentava e eles se sentavam também para que ele pudesse ensiná-los. E teve um dia lá que eles estavam sentados nesse lugar, quando de repente apareceu lá uma pessoa que nenhum deles conhecia. Era uma pessoa que chegou lá, desconhecida, com as vestes brancas, reluzentes, e um cabelo muito preto, e não havia nele sinais de viagem. Então eles estranharam isso. Por quê? Porque se ninguém conhece ele, ele não chegou de viagem, quem é essa pessoa? O que aconteceu? E ele se sentou na frente do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, encostou os joelhos nos dele,
profeta estava sentado assim, sallallahu alaihi wasallam. Ele sentou aqui, encostou os joelhos aqui e pôs as mãos sobre as coxas do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Uma postura de grande intimidade. E o pessoal, os companheiros olhando assim, boquiabertos, o que está acontecendo, né? E daí, essa pessoa, né, ele disse o seguinte: ó Muhammad, informa-me sobre o Islã. Akhbirni anil Islam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: o Islã é que você dê testemunho de que não há divindade exceto Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah, que você faça a oração, você pague o zakah, jejue o mês de Ramadã e que você faça a peregrinação até a casa sagrada, se você conseguir. Então ele listou aí esses 5 pilares do Islã. E daí essa pessoa que tinha perguntado falou para ele: você disse a verdade. E os companheiros que estavam em volta, eles se espantaram. Como esse cara pergunta e depois que o outro responde, ele confirma a resposta. Quer dizer, ele já sabia. E daí ele perguntou outra coisa: fala-me agora sobre a fé. A fé, al-iman. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele respondeu: a fé é que creias em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, no último dia, e que creias no decreto, na predeterminação, tanto no que ela tem de bom, quanto no que ela tem de mal. E daí aquela pessoa falou: você disse a verdade. E daí ela fez uma terceira pergunta: Akhbirni anil ihsan, fala-me, informa-me sobre o ihsan. Ihsan é uma palavra árabe que significa a excelência, o melhor jeito de se fazer uma coisa, né? A perfeição, o jeito melhor, né? E o profeta, então, sallallahu alaihi wasallam, ele falou: que adores a Deus como se o visses, porque se tu não o vês, ele te vê. Certo? E daí ele falou. Depois disso, né, essa pessoa perguntou para ele sobre a sa'a, quer dizer, a hora, a última hora, né, o fim do mundo. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele deu alguns sinais, né, de como seria, né? Ele falou: olha, eu não sei quando vai ser essa hora, assim como você não sabe. Aquele que foi perguntado sabe tanto quanto que perguntou. E daí ele falou: então me fala alguns sinais dessa hora. Ele falou: que a serva dê à luz a sua senhora e que vejas os pastores nus, pobres e descalços competindo entre si para construírem edifícios altos. Então foi isso. Daí ele se levantou, esse desconhecido, esse estranho se levantou e foi embora. E o pessoal ficou lá quieto, né? E o Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, que é quem narra esse hadith, ele fala: eu fiquei lá um tempo, né, quieto, sem falar nada, até que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele me falou: ó Omar, você sabe quem foi que fez essas perguntas? Daí ele falou: Deus e seu mensageiro sabem mais. E o profeta diz: foi Jibril, foi Gabriel, que veio a vocês para ensinar a religião de vocês. Ou seja, quando a gente fala, o que é a religião? Aqui. Ela está resumida, ensinada nesse hadith. E o que a gente vai falar hoje é das 3 primeiras partes que se fala, porque tem a 4ª, que é sobre a hora, quer dizer, o último dia, né? Isso aí é um dado importantíssimo da religião, mas não é sobre ele que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre aquelas 3 primeiras coisas que ele perguntou. O que ele perguntou? Primeiro, o Islã, a submissão em português. Segundo, al-iman, a fé em português. E terceiro, al-ihsan, a excelência. O melhor jeito de você praticar aquilo. Né? Então,
os sábios da religião, estudando esse hadith, eles disseram, veja só, a nossa religião, a Din no Islã, ela tem 3 partes. Islam, Iman, Ihsan. Quer dizer, a submissão, a fé e a excelência. Tá? E não só ela tem 3 partes, como essas partes são graus. Tem uma que é o primeiro grau, tem outra que é o segundo grau e outra que é o terceiro grau. Certo? E vamos ver agora exatamente no que consiste cada um desses graus. Então a primeira coisa é o Islã. Veja, Islã é o nome da nossa religião. É o nome da religião de Alá, não nossa. É a única, religião única de Alá, desde Adão até Muhammad. Al-Islã. Tá? De maneira geral. Nesse hadith, ele está se referindo, esse nome se refere a uma parte dessa religião. Que parte é essa? Vamos ver o que o profeta falou. O que é o Islã? Que você dê testemunho, né, de que não há Deus exceto Allah, e Muhammad é o profeta de Allah, que você faça oração, pague o zakah, jejue o mês de Ramadã e faça a peregrinação à casa sagrada. Então, o Islã, veja só que todos esses atos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles são atos corporais. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não está falando de nada dentro de você, nada dentro do seu coração, nada na sua mente, ele está falando só do que você faz. Esses atos todos, eles são gestos e palavras. A shahada, ele está falando aqui não da crença na shahada, ele está falando da proclamação da shahada. Ele está falando de você falar com a língua que não há Deus exceto Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. A oração, o que é a oração exteriormente? Fazer a oração é você fazer alguns movimentos e falar certas palavras. Da mesma maneira o zakah, quer dizer, você dá uma parte da sua riqueza ou uma porcentagem do seu estoque, se você é comerciante e etc. Assim também o jejum, você não comer, não ter relações sexuais durante o dia, e a peregrinação, são atos corporais. Né? Então, al-Islam se refere a essa parte da religião que é o que você faz. Aquilo que é exterior. É aquilo que a gente vendo de fora, se a pessoa fez a shahada e ela faz essas coisas, a gente fala, essa pessoa é muçulmana. Não é verdade? Ela é muçulmana. Mas a gente não conhece o interior dela. Porque ela pode estar fazendo essas coisas pelos mais diversos motivos. Ela pode estar fazendo essas coisas porque ela crê. Ou ela pode estar fazendo essas coisas por um motivo qualquer outro. Não tinha lá no começo, lá em Medina, os hipócritas, al-munafiqun? Eles faziam essas coisas. Mas o que tinha dentro deles? Qual era o motivo pelo qual eles estavam fazendo? Então tem um versículo do Alcorão no qual isso fica muito claro. Que é quando os beduínos chegam para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e falam que creram no Islã. Né? Então eu vou ler pela baraka, pela bênção, eu vou ler em árabe e depois eu traduzo. Né? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qalatil arabu amanna. Os árabes, os beduínos dizem, cremos. Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. E Deus diz para o profeta, diz, vocês não creram, mas dizei, nós nos submetemos. Por quê? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, porque a fé não entrou nos vossos corações. Certo? Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a. Inna Allah ghafurur rahim. Né? E se vocês obedecerem a Deus e a seu mensageiro, as suas obras não serão diminuídas em nada, vocês não vão perder nada. Porque Deus é perdoador e misericordioso. Então veja só, esses beduínos chegaram lá e falaram, nós cremos. E Deus mandou o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer, não creram. Por quê? Porque a fé não penetrou nos corações de vocês.
Então não digam cremos, digam nós nos submetemos. Essa palavra submetemos em árabe é aslamna. É a palavra de onde vem o verbo, de onde vem a palavra Islam, submissão. Ou seja, por quê? O que significa isso? Veja, quando aconteceu de várias tribos beduínas, quando viram, né, que o profeta estava vencendo Salomão, que ele estava levando a melhor sobre os mushrikun, eles pensaram o seguinte: bom, vamos nos aliar a esse pessoal porque eles que vão ganhar. Se a gente ficar aliado com os outros lá, a gente vai ficar para trás, a gente vai perder. Então vamos chegar lá, a gente fala, não, a gente é muçulmano também, tal, faz a charrada. Mas por quê? Eles creram em Allah? Creram no profeta? Não. Eles fizeram isso por um motivo político, um motivo de ganho, um motivo de proteção. Então, o que eles fizeram lá? Eles chegaram para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e falaram, nós queremos nos converter. Daí eles fizeram todos a charrada e, como naquela época, assim, você tinha que fazer isso, né? Eles começaram a fazer oração, começaram a pagar zakat, né? Quando era a hora, jejuar Ramadan, né? Fazer o Hajj, todas essas coisas. Mas a fé não tinha penetrado. Por quê? Porque são atos corporais. Agora, esses atos corporais, né? Eles têm valor? Claro que tem valor. Está aqui. Né? Se vocês obedecerem Deus e seu mensageiro, vocês não vão perder nada das suas obras. Elas não serão diminuídas. Vocês vão ter uma recompensa. Vocês só não têm fé. Certo? Então, esse é o primeiro grau. Né? Mas, na maioria das vezes, não é assim. Na maioria das vezes, a gente quer crer que a pessoa que pratica esses atos, ou que quer praticar esses atos, ela faz isso por um motivo interno que tem a ver com a religião. E qual que é esse motivo? Aí que entra aquilo que se chama Iman, que é o segundo grau. O primeiro grau é puramente corporal. O segundo grau já é diferente. Por quê? Porque envolve uma crença do coração. O que significa isso? Ele envolve uma intenção determinada, a niya. Qual é a diferença entre você praticar o Islã para aparecer, ou por causa de algum ganho, ou para se proteger, e você praticar porque você crê em Deus e na mensagem? A diferença é a sua intenção, o que você quer com aquilo. E a gente sabe que os atos valem pelas suas intenções. Certo? Então vamos lá. Então, o segundo grau da religião chama Iman, já é a fé. Já é o segundo grau, está além do corporal. Né? E quando o anjo perguntou para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, o que é a fé? Ele falou que crias em Deus, nos seus anjos, nos seus livros mensageiros, no último dia e na predeterminação, no decreto. Veja, a fé, na verdade, ela é uma realidade que está no coração. Isso aí vocês vão consultar, todos os sábios, eles vão falar qual que é o lugar da fé do ser humano, é o coração. A fé é uma luz que Deus põe ali. A leitura do Alcorão, dos Ahadith, fica claro que a fé é uma luz divina que Deus mesmo coloca no coração da pessoa. Essa luz, ela é indivisa. Né? Ela não é distinta. Mas, quando a gente traduz ela em palavras humanas, ela se traduz naquelas crenças, naqueles pontos de crença que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou. Então vamos examinar um por um deles, porque daquela luz não dá para a gente falar, mas distintivamente a gente vai dizer no que consiste a fé. Em primeiro lugar, em você crer em Allah. Então você crê que tem um único criador, ordenador, controlador desse universo, de todas as criaturas. E você crê em seus anjos. Quem são os anjos? São aqueles que não desobedecem a Allah, que cumprem todas as suas ordens. Então, é por meio deles que Allah, embora ele não precise disso, mas é por meio deles que ele controla todo o universo. Então, se diz, por exemplo, que
Cada gota de chuva tem um anjo que cuida dela. Cada folha que cai tem um anjo que cuida dela. Então é por meio deles, e nós cremos nisso também. Quer dizer, essa ordem de Allah, ela se espalha, ela chega até a última gota de chuva. Nós cremos nos livros de Allah, Al-Kutub. O que significa isso? A gente crê que além de Allah existir, ter criado o mundo e controlar o mundo, ele também tem algo a dizer ao ser humano. Ele tem uma mensagem a transmitir ao ser humano. Essa mensagem, esse conteúdo é que são os kutub, os livros. E como que ele transmite esse conteúdo? Por meio dos mensageiros. Ar-Rusul. Então nós cremos também que Allah preparou, escolheu, criou certas pessoas especialmente para serem transmissoras da sua mensagem. Os mensageiros, eles têm características especiais que, inshallah, um dia a gente pode estudar. E nós cremos, por exemplo, que eles jamais mentem. Nós cremos que eles não pecam. Então são pessoas especiais e nós cremos nessas pessoas. Por quê? Isso significa que nós cremos que não somente ela tem uma mensagem, como também ela foi transmitida, e foi transmitida fidedignamente, verdadeiramente. E nós cremos no último dia, quer dizer, nós cremos que, uma vez tendo recebido essa mensagem, cabe a nós segui-la. Porque depois vão nos ser pedidas contas do que a gente fez com ela. Isso vai acontecer no último dia. Você seguiu a mensagem? Ou você deixou ela para lá? Você virou as costas para ela? Certo? E nós cremos por fim, ou seja, nós cremos em recompensa e punição da parte de Allah. E nós cremos por fim no decreto. Pré-determinação, quer dizer, al-qadr, que tudo já foi definido, determinado, e que as coisas aqui decorrem com Allah, como estão no conhecimento de Allah desde toda a eternidade. Certo? Tanto as coisas boas quanto as ruins. E veja bem, uma vez que a gente tem essa fé, ela é um motivo para a gente praticar as obras do Islã. Né? Essa fé que dá para a gente um motivo para praticar as obras exteriores da religião. E ela que é um motivo válido para praticar essas obras. Né? Ela que vai dar vida, por assim dizer, para essas obras. Né? Por quê? Porque os atos valem pelas suas intenções. Innamal a'malu binniyat. Certo? Bom, então, esse é o segundo grau da religião. Ele é um grau que, vamos dizer, a ocupação com ele é capaz de tomar toda a vida de um ser humano. Porque você pode, vamos dizer, você deve, como muçulmano, ter a prática de analisar as suas intenções. Por que eu estou fazendo isso? Eu creio mesmo nisso aqui? Né? Até onde vai a minha fé? Até onde eu sou capaz de ir por causa da minha fé? Até quando ela realmente determina os meus atos? Será que eu sou muçulmano quando estou na mesquita, mas saindo da mesquita eu já não sou tanto? Será que eu sou muçulmano na hora de rezar, mas na hora de fazer negócio eu já não sou tanto? Por quê? Porque, na verdade, essa religião que Deus revelou, ela é para reger toda a sua vida. Né? Então, esse trabalho de você olhar, de você analisar suas intenções, ver direitinho por que você está fazendo cada coisa e procurar aplicar o conhecimento da fé nos teus atos, esse é um trabalho que, se você quiser, você pode fazer ele até morrer. Ele realmente é um trabalho profundo e que sempre é possível ser feito. Né? Pois é. Só que esse não é o último grau. Tá? Esse não é o último grau. Acima desse tem um outro que chama Ihsan. Né? Por quê? Porque veja bem, eu posso crer em Allah
E eu posso pegar a religião de Allah e falar, não, vamos ver, Allah me mandou rezar 5 vezes por dia. Faço minhas 5 orações. Allah me mandou dar o zakat todo ano. Vou lá, 1 vez por ano, eu dou meu zakat. Jejuar, mês de Ramadã. Certo? Mas eu posso também, de repente, começar a olhar tudo aquilo e ver o que mais eu posso fazer além desse obrigatório que eu estou fazendo. Então, esse terceiro grau ele consiste no seguinte, né? Tem um hadith que fala o seguinte, né? Que é um hadith Qudsi também, está lá na coletânea do Imam Bukhari, né? Que Deus fala o seguinte, olha, não tem nada pelo qual um servo se aproxima de mim que eu ame mais do que aquilo que é obrigatório, que eu tornei obrigatório para ele. Mas o meu servo, ele não cessa de se aproximar, ele continua se aproximando de mim com as obras não obrigatórias, as obras voluntárias, as obras recomendadas, até que eu o ame. Então a pessoa que vai se aprofundando na religião, se ela quer se aprofundar, ela não vai ficar só no obrigatório, ela vai partir para o recomendado também. Então, se vocês forem ver, cada pilar do Islã, ele tem aquele pilar que é obrigatório, ele tem elementos recomendados que são do mesmo tipo. Então, por exemplo, a Shahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Isso é obrigatório, todo muçulmano tem que fazer isso, para virar muçulmano. Mas o que tem de recomendado em matéria de declarações com a língua? Zikr. Você fala Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Você fazer salawat sobre o profeta. Então o cara que quiser se aprofundar nesse arcano, nesse rukn, nesse pilar da Shahada, ele vai o quê? Fazer dhikr. Qual é o efeito disso? Vai aumentar a intimidade dele com Allah. Certo? O pilar da oração tem 5 orações, mas tem também as sunas. A pessoa pode fazer suna, ela pode se levantar de madrugada para fazer tahajjud. A pessoa que quiser se aprofundar, ela vai fazer isso. Zakat, 1 vez por ano, mas a pessoa pode dar sadaqa. Ela pode fazer isso um hábito. Tem aí professores, mestres que falam, você tem que dar sadaqa todo dia. Um pouquinho por dia. Certo? Ramadã. Tem o jejum do mês de Ramadã, mas tem outros dias de jejum. Por exemplo, esses 10 dias do Hijjah, 10 primeiros, ou pelo menos o dia de Arafah, ou o dia 10 de Muharram, e tantos dias, segundas e quintas-feiras, os 3 dias da lua e papapá. Né? E além do Hajj, a gente tem a Umrah. Certo? Mas o efeito de tudo isso é que essas coisas vão entrando no seu coração, vão modificando ele. Por quê? Porque o que se quer agora, veja, o Islã são obras corporais. Tá? O Imã, a fé, são obras intelectuais. Você aplica a sua razão para conhecer aquilo e pela razão você manda o seu corpo fazer. O Ihsan, ele não é nem corporal nem intelectual, ele é algo do coração. Ele é uma vontade de você. Ele vem do fato de que você fala, não, Allah me criou. Você começa a sentir isso. O que eu posso fazer? Se ele me criou, é natural que eu queira adorá-lo, que eu queira obedecê-lo. Então é um esforço para que essas obras se tornem naturais para você. É um esforço para você descobrir o que tem nessas obras, por que ele mandou. Né? Então ele mandou o quê? Mandou a oração, por quê? Para você ter a ligação com ele. Ele mandou
o zaká e a esmola, sadaqa. Por quê? Para você não ver diferença entre você e o seu irmão. Eu tenho, meu irmão não tem, eu dou para ele. Por quê? Porque ele é igual a mim. A necessidade dele é igual a minha, não tem diferença. Eu sou um eu e ele também é. Do mesmo jeito que algo dói em mim, algo dói nele. Então eu fazer uma sadaqa, eu ajudar o meu irmão, eu sentir em mim a dor dele, isso tudo, veja só que não é só uma coisa que Deus mandou, mas isso corresponde à realidade das coisas, que é o seguinte: eu e ele somos iguais. Somos criaturas iguais. Eu sou um ser humano e ele também. Os dois foram criados por Allah. Eu não sou melhor que ele e nem ele melhor do que eu. E cada obra dessas que Deus manda a gente fazer, ela tem um sentido desse tipo. E aí que vocês começam a ver que quando a religião chega nesse grau do ihsan, quando a pessoa começa a entrar nesse grau do ihsan, aí que ela vai começando a se aproximar da fitra, daquela natureza real dela. Porque até o grau do imã é uma questão de muito esforço. É uma questão de você ter uma crença intelectual que obriga o teu corpo a trabalhar. Se você começa a entrar no ihsan, aquilo começa a se tornar natural, porque vai correspondendo cada vez mais à sua natureza íntima. Tá certo? E o meio para isso, né, é aquele que o profeta falou. Sallallahu alaihi wasallam. An ta'budu Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Quer dizer, que adores a Deus como se o visses, porque se não o vês, ele te vê. Então, adorar a Deus como se o visses. O nome disso, então, os sábios deram um nome para isso, chama muraqaba. Muraqaba significa a sua consciência de que Allah te vê. Ele é raqib, ele é observador. Então é gozado, né? A gente observa, é a gente observar o nosso observador. Por isso chama muraqaba. Então, o caminho para o ihsan, para você aprofundar a religião a ponto de ela realmente entrar no seu coração e se tornar uma coisa natural, é você ter essa consciência, você trabalhar em si essa consciência de que Deus te vê. Se Ele me vê, eu não vou fazer uma coisa errada. Ele está me vendo. Eu estou aqui sozinho no meu quarto, tal, porta trancada, mas Ele está me vendo. Né? Isso aí, manter essa consciência ao longo do dia inteiro, isso aí é um grau altíssimo que poucas pessoas alcançam. Mas você pode treinar. Você pode manter essa consciência durante partes do dia. Começa na hora da oração. Né? Quando você senta para fazer dhikr, você se coloca, você sabe que Allah está te vendo. Quando você vai fazer dua, você vai fazer súplica, você tem que ter consciência de que Ele está te vendo e te ouvindo. Tanto que muitas vezes, se você tem essa consciência, você nem precisa fazer a súplica. Você simplesmente se coloca diante dele e você fala: o Senhor está me vendo. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor vê meu coração. Então, o caminho do ihsan, certo? É o caminho da muraqaba, que é o caminho da consciência de que Allah nos vê. Né? E por esse caminho, né? Por esse caminho, dizem os sábios, tá? Isso aí também existe, que você chega até um nível chamado de mushahada, que é você ter não só você fazer, vamos dizer assim, um trabalho interior de se lembrar que Allah te vê, mas você realmente perceber a presença dele. Esse é um grau bastante alto e que depende de bastante trabalho, mas ele existe. Esse era o grau do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O pessoal fala até de ver Allah, mas a gente sabe que não é ver com esses olhos aqui de carne, não é. Isso aí é consenso
não se vê nessa vida. Mas o pessoal fala ver com o coração. Ter uma intuição penetrante que vê a ação de Allah nas coisas. Que percebe isso de maneira imediata, indubitável. Os sábios dizem que isso é possível ainda nessa vida, e a gente sabe que era esse o grau do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em todos os atos, em tudo ele via a ação de Allah. Em todas as coisas ele via a beleza de Allah, as qualidades de Allah, os nomes de Allah. Então isso aí é um grau raro, é um grau elevado, mas existente, que pertence ao profeta sallallahu alaihi wasallam e aos awliya, aqueles que são aproximados de Deus, que Deus escolheu, que são aliados dele aqui nessa terra e que ele protege. Então, esses aí, os que chegam nesse grau, eles recuperaram a fitra de maneira plena. Esses aí, eles são aqueles que realizaram o objetivo da religião final, que é exatamente de recuperar a sua natureza verdadeira de ser humano. Tá? Que Deus nos faça deles. Amém. Mas, se Ele não nos fizer deles, se não for escrito isso para nós nessa vida, que a gente possa pelo menos ter consciência desses graus da religião e subir um pouquinho neles. Que o nosso Islã não seja só um Islã exterior do corpo, que ele seja baseado na fé, uma fé real. Como é que a gente alimenta a fé? Estudando, conhecendo, por exemplo, a Aqida. A gente tem que conhecer isso. Tem que saber o porquê que a gente obedece. Não só imitar. Certo? E para você subir um pouco mais do que isso, aí você, uma vez dada essa base, quer dizer, você cumpre os pilares, você trabalha para esclarecer a tua fé, para iluminar a tua fé, aí você aumenta, você pede para Deus, você faz as orações, você senta à noite para falar com Ele, e você vai aumentando a sua proximidade com Ele, na busca de ter essa consciência da presença perpétua dEle. Como a gente tinha quando a gente vivia no mundo espiritual. Né? Então, era isso que eu queria falar hoje. Né? Isso aí é uma questão importante da religião. Se você quiser, você pode deixar, porque pode gravar em inglês, não tem problema. Just leave it. Just leave it at the end. Depois você edita. Depois eu edito e corto por parte. Podemos dividir em dois. Pode dividir então. Tá? Então, só terminar. Então isso aqui, então, a gente tem as obras do corpo, as obras da alma, do intelecto, e as almas do coração, do espírito, que é quando o homem daí de fato retorna para o seu estado primordial e ele é aquilo que ele deve ser e aquilo para que Deus revelou a religião, para que ele fosse. Tá certo? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.